Estamos de volta já com Tribuna Livre. Você sabe que o programa, a temperatura aqui está muito boa, agradável, né? Esse debate saudável, salutar, do mundo jurídico, do campo político, e acontece. Aqui, os dois que trabalharam a construção da Constituição da República do Brasil, e que hoje ela parece estar no banco dos réus. Narciso, está? Não, eu não me sinto não, sabe por quê? Porque eu orgulhosamente, por incrível que pareça, terei nota 0 no DIAP. Tudo que eu apresentei como projeto foi liminarmente... E a nota do Osmir? Estão agora aparecendo nas reformas constitucionais, tá certo? Quer dizer, vieram reparar os erros que aquele grupo fosforizado, do qual Osmir, que tirou nota 10 no DIAP, introduziu. Foi quase 10. Não, eu digo sempre, eu digo sempre, e eu não condeno o Narciso por isso, nós tínhamos visões diferenciadas. O Narciso tinha uma visão muito mais voltada para o setor empresarial, e tinha um grupo lá, e eu tinha, como bancário, uma visão mais voltada para a classe de trabalhadores. Cidadania. Então, esse famoso confronto histórico entre capital e trabalho era salutar. Então, eu sempre respeitei a opinião dele, algumas coisas ele estava absolutamente certo em não aprovar naquele momento, né, que o tempo se encarregou de dizer e corrigir e colocar fazer uma reforma na Constituição, mas os princípios, notadamente do artigo 5º, para ser chamado da Constituição Cidadã, eu acho que eu estava absolutamente correto quando apoiei toda... Mas curioso é que o Osmir chegou a ser autor de uma proposta para criar o Estado Independente do Juruá. Juruá não. Ouvi algo assim. Do Acre. Eu pedi a anulação do Tratado de Petrópolis, que incorporou o Acre ao Brasil, e expliquei ao doutor Ulisses Guimarães, quando ele me pediu que retirasse a emenda, eu disse que a retiraria no plenário após um protesto que eu faria pelo abandono em que se encontrava o Acre naquele momento. Porque, naquela época, Narciso, vocês se recordam bem? Vocês se recordam bem? Não, foi. Nós não tínhamos sequer estrada ligando ao resto do Brasil. E até Cáceres, na lama. O Brasil ofereceu ao Pará, ao Brás, Carajás, Zulu Norte, uma série de projetos. Aqui, para Rondônia, o Polo Noroeste, para Manaus, a Zona Franca, e para o Acre, que contribuiu, que foi a terceira riqueza do país. O Brasil nunca contribuiu com nada. E como eu fui como um protesto, sabia, claro, que o plenário não aprovaria aquilo. Isso teve uma repercussão danada. Foi, na época, um debate interessante. Agora, eu queria voltar aqui ao tema seguinte. Agora, deixa eu concluir, né? Nesse parágrafo, aí ele queria estabelecer aqui um regime monarca e ele fez. Monarquia! A fala do Narciso, usando a Constituição, me empresta a Constituição. É porque é o seguinte, que é obra de vocês dois, inclusive. Aqui nós temos 2 constituintes e um defensor rigoroso da vontade desses 2 constituintes. Porque quando você olha para a presunção de inocência e faz defesas no nível que você faz, você está defendendo a opinião deles, que foram chamados constituintes originários. Mas, Narciso, você revogou aqui o direito do STF ser o que ele é. A Constituição, se fosse para ser da forma como você colocou aí em relação ao que você leu, sobre o dispositivo que você leu em relação à presunção de inocência, existe sim uma discussão em torno desse princípio, e é uma discussão enorme. São tratados e mais tratados, são peças e peças e volumes de discussão em torno desse problema. E ainda bem que existe essa discussão, e ainda bem que existe o STF para fazer essa discussão da Constituição. Se a Constituição fosse um programa... Você não pode olhar para a Constituição, e com todo respeito aos 2 constituintes aqui, mas isso aqui não é um programa de computador. Isso aqui é um instrumento para interpretação, para que o livre pensar, para que a inteligência jurídica e a realidade jurídica intervenham sobre ela e apresente para a sociedade o que nós queremos. Eu acho isso aí um equívoco danado, com todo respeito. Só um minuto. Primeiro, eu acho que todo mundo querer interpretar a Constituição fica muito confuso. Eu vejo o seguinte, e aí, Narciso, doutor Dilar,
STF uniformiza também. Os ministros do Supremo não têm, fazem discussões hermenêuticas. Eles não têm a humildade, Narciso, de dizer o seguinte. Artigo 19, estou lendo um artigo qualquer. É vedada a União, os Estados, Distrito Federal e municípios estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-la. Se ele quisesse saber o verdadeiro entendimento de por que isso está aqui, ele pegaria a emenda do Constituinte e veria as suas justificativas. Mas toda essa discussão é feita. Todas essas emendas, isso é um acúmulo. Doutor de Lado, todas as emendas têm justificativa. Essa Constituição tinham dois... É o que Montesquieu chamava o espírito da lei. Isso. Né, doutor? Eu sou contra, viu, Adilado? Existia, só um minutinho, existia um anteprojeto que apresentaram para nós, e a segunda proposta, se deveria começar do nada. E a proposta de começar do nada, ouvindo a sociedade brasileira, é que foi aprovada. Isso aqui começou do nada, foi ouvindo a sociedade. Então, toda a emenda, não houve um anteprojeto que não justificasse cada palavra colocada. Cada artigo aí tem uma história. Tem uma história, tem uma justificativa. Grande. Que deveriam consultar e ninguém consulta. Tem uma questão acerca, você está falando muito da Constituição, mas eu queria voltar ao tema que é a judicialização da política, fazendo a seguinte questão. Quem está judicializando a política? São os políticos ou é o judiciário? Porque qualquer questão, quem leva? A Câmara que leva, o Senado que leva? Não. Então, eu queria colocar aí para a gente debater. Se é a omissão dos políticos que quebrou o desequilíbrio dos poderes. Isso, perfeito. Eu gostaria de colocar um ponto, emprestar aqui que todo mundo mandou. A Constituição está dando... Esse tema, eu vou falar sobre esse tema específico, colocar meu ponto de vista, o Astério, e colocar uma coisa. Mas corroborando o que você falou, que tem gente demais interpretando. Com a devida vênia aos que pensam ao contrário, porque na realidade, eu sou da corrente que diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal o controle direto de constitucionalidade. E ele se dá, isso respeitando esse ponto de vista seu, né, que não acho que é impertinente. Mas não cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar a Constituição. Ele cabe interpretar legislações ou normas jurídicas conforme a Constituição. A Constituição está aqui. Né? Não cabe a ele essa interpretação. É claro que tem correntes que dizem que cabe, que tal, mas no caso específico, esse controle que eu entendo que o Supremo exerce é dessa forma. Eu acho que é consequência. É impossível fazer uma coisa sem fazer a outra. Então, não, mas estou dizendo assim, que não existe essa interpretação como competência do Supremo. Agora, aí você colocou sobre esse fenômeno da judicialização da política. Eu acredito que isso ocorre, Astério, Osmir, em duas vertentes. A gente tem que analisar a judicialização da política, que tem como mola propulsora, como você disse, o próprio segmento político. Existe vácuos leis, às vezes até por questões regimentais, os próprios políticos recorrem ao Supremo, judicializando a tarefa que era interna corporis, ou quando muito também a competência legislativa originária que tem os deputados federais. Eles mesmos socorrem. O judiciário, com só uma exceção, ele só reage, ele só age mediante provocação. E essa provocação no ambiente político é feita pelos políticos nas disputas políticas. Me permite por espaço. Uma complementação sua. Né? Inclusive, o Adilardo, não agora, a Frente Popular daqui do Acre, hoje, atualmente, ela não faz mais isso. Ela já esgotou isso. Mas está aqui um que foi exemplo, que foi vítima disso. Não pode dizer que não, né, Narciso? Você foi vítima da judicialização da política. Os seus adversários do PT lá atrás levavam demandas políticas para resolver no Poder Judiciário, confirmando o que você diz. Você recebeu inúmeros processos. O Antônio Muniz, aqui da TV Rio Branco, recebeu inúmeros processos. O Astério Moreira recebeu inúmeros processos. O Antônio Estélio recebeu inúmeros processos. Das figuras que, por não suportar o debate político, levavam as questões para o judiciário, questões que poderiam ser resolvidas no âmbito jurídico. Eu sempre digo que a honra de um político, ela
Não, inclusive, nós já fizemos um debate aqui sobre isso. Nós já fizemos um debate aqui sobre isso. Inclusive, eu fui quase que massacrado aqui. Mas a honra dos políticos não é igual a de um cidadão comum. Não é para cima, é para baixo. É um homem público. Quando eu digo que fulano é corrupto, que fulano é ladrão, que fulano é isso, que fulano é aquilo, isso não pode ser interpretado como um político dizendo para o outro que o outro é corrupto, que o outro é ladrão, ou quando se faz uma campanha pública de destruição da imagem. Porque os políticos precisam ser fiscalizados, e que bom que sejam, mas infelizmente aqui no Acre, exatamente por conta, confirmando esse seu pensamento, no passado, nos primeiros anos da Frente Popular, o que mais se fazia era levar problemas políticos para o judiciário resolver. Eu quero voltar para a palavra. Posso voltar? Eu também quero dar uma explicação sobre a parte então, deixa eu falar aqui, concluindo o raciocínio agora. Então, são duas fases que a gente tem que analisar. Essa judicialização da política, propriamente dita, e a judicialização das campanhas eleitorais. Sim. Que são coisas distintas, que essa aí a provocação, porque é esse aspecto que eu falo. Mas que acontece em ambos os casos. Que nesse caso específico da justiça eleitoral, a justiça eleitoral é a única em que o juiz pode agir de ofício, ele tem o poder de polícia, ele exerce o poder de polícia, não precisa provocação. Isso dá uma liberalidade para ele, de ele, por conta própria, fazer as diligências dele e dar prosseguimento a investigações. Aí, sobre o aspecto que colocou também, são duas coisas que você colocou que eu discordo textualmente. Primeiro, que eu tenho um monte de ação também de pessoas contra o pessoal que está no governo. Isso é aquela questão da banalização que se deu dos danos morais. Essa foi uma febre que deu em todo o judiciário brasileiro. E eu discordo pontualmente quando você relativiza a honra em função de cargo. Você é deputado, então sua honra é diferente. Não é diferente. Você tem como criticar as pessoas pela atuação política sem entrar no aspecto moral. Você não pode chamar uma pessoa de ladrão. No Facebook, né? Lá, todo mundo chama. Mas é um direito, claro, mas é um direito legítimo. É um direito legítimo de quem sente ofendido. É o custo do cargo. É o custo do cargo. Eu discordo. Uma coisa é uma campanha. Uma coisa é eu fazer uma campanha de destruição da imagem. Outra coisa é dizer de ladrão eu discordo, não posso. Aí você cria uma blindagem em torno dos políticos, que é tudo que eles querem. Não, as pessoas têm que saber criticar sem ofender, se chamar de ladrão. Não se pode falar nada. Não se pode falar nada. Não é. Não estou falando de ofender. O Narciso, não estou falando de ofender. O Narciso recebeu processos. O Narciso recebeu processos do Jorge Viana, pode até negar. Mas sabe, o Narciso recebeu processos do Jorge Viana que não tinham nenhum fundamento. Mas é processo, ele se defendeu. Todo mundo sabe disso. Só um minutinho, Ednei. Estou mentindo, Narciso. Ednei, deixa eu contar uma experiência minha. Foi até bom você colocar. Eu nunca, como jornalista, que eu fiz um programa batendo duro no PT, eu nunca tive um processo do PT, da Frente Popular, contra mim. Não tive nenhum. Não tive. O que é que eu fazia? Eu peguei o programa de governo, inclusive cuja cópia foi me dada há 15 anos atrás. Só o Narciso pelo Narciso. Só o Narciso tem a vida. Agora viu, Osmin? O que é que eu fazia? A crítica era política. Claro. Era política. Não, eu também nunca recebi. Eu não recebi nenhum processo. Não, mas eu estou admirado hoje é a tua extraordinária capacidade de desvirtuar o assunto. Olha, sobre a judicialização. O Astério disse que o programa seria livre, isso aqui é uma tribuna livre, disse que seria discutido por vários tempos. Fica à vontade. Vamos lá de novo. O Ednei, por 2 ou 3 vezes, me provocou sobre o meu embate. O Petecão faz isso com o Narciso quando vem no programa também, dá escutucado. Mas eu dou uma explicação para ele. Inclusive, nós convivemos juntos nesses embates. Você precisa ter muito cuidado com o que você vai falar. Ednei, você está interferindo sempre na conversa de todos, preferencialmente na minha. Beleza. Então, deixa eu responder. Você hoje talvez esteja vivendo uma angústia que eu vivi no passado. E vou lhe explicar qual é a angústia que eu vivi no passado.
e eu tenho conversado muito com meu amigo Osmir Lima, que muito me orgulha a amizade dele. E recíproca é verdadeira. Que parece que está vivendo essa angústia agora. A oposição que ele viveu e que o Osmir está entrando aqui no Acre, Vivo, continuo firme na oposição. ela é de tal ordem que eu caí na besteira, E continuo sem nenhum desconforto. Escuta, Ednei. Fala, Narciso. eu caí na besteira Escuta, Ednei. de emprestar o meu pescoço para um bando de vagabunda que está na oposição hoje, fazer o papel de trilhadetes, tá? Tinha algumas acusações, a lá Ednei Muniz, grave, que não deveria ser feita, e eu fazia e pagava por esse processo que você está falando. Eu acho que quero só justificar o que você disse. Mas eu voltaria, Narciso, o seguinte. O Astério, que graças a essa capacidade integral provocativa de desviar o assunto. Provocativa. É o estilo. Você fez uma questão da judicialização. Mas está enriquecendo problemas ali. Não, Com certeza, é isso que eu digo. Respeito. Aí não dá continuidade. Eu volto a insistir. A judicialização da política, eu citaria aqui vários casos, não só a questão da presunção de inocência que nós falamos, não. Por exemplo, em que lei, eu estou perguntando, em que lei está dito que o judiciário, o Supremo, tem poder para afastar um deputado e dizer que ele não pode ir à sua casa de trabalho? Ainda mais o chefe de outro poder. Exatamente, chefe de outro poder, que não pode ir ao trabalho. Em que lei, e está colocado na Constituição, isso que nós estamos discutindo, se o cara é ladrão ou não, se julgue dentro do processo legal. Em que se baseou o Supremo para prender um senador que não é infragrante, não é crime inafiançável? Essa questão que você está concluindo. Em que lei se baseou a Procuradoria-Geral da República para pedir prisão de imediato a 3 senadores da República? E tantos outros casos que a gente fica assistindo diariamente, que a gente não... O advogado, principalmente o advogado, que fica lá em cima. Como é o entendimento de hoje? Essa questão que você tem colocado, Osmir, também me preocupa enquanto advogado. Na realidade, essas interpretações extensivas e outras nem extensivas, elas são subjetivas. Como você disse, você não vai encontrar pontualmente em lei nenhuma. Em lei nenhuma você vai encontrar isso. Você vai encontrar uma lei que proíbe fazer. Aí, em decorrência de circunstâncias específicas, se dá essa interpretação, isso leva a quê? A uma insegurança jurídica. Hoje em dia, eu digo para vocês, eu confesso para vocês, com toda a sinceridade do mundo, eu sou um advogado extremamente inseguro no relacionamento com o meu cliente. Eu não tenho como dizer para o meu cliente que determinado processo... A linha é essa e vai acontecer isso e não vai poder acontecer isso com ele. Porque as interpretações são circunstanciais. Isso... São políticas, doutor. São políticas. Só concluir. Em qualquer Estado de Direito, isso é terrível. O que está acontecendo hoje, na ponta da pirâmide, que são esses corruptos, que para mim são todos corruptos mesmo, os que estão sendo pegos, Eduardo Cunha, tem que ser julgados, processados, e se for o caso condenado, para mim são todos corruptos, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Mas tem que ver o que está lá nessa vértice da pirâmide, vai ser aplicado com mais facilidade aqui na base. Sim, claro. Se lá que está... Só concluir. Ednei, no intervalo, você volta com a palavra. Só rapidinho. Só rapidinho, eu vou concordar com você parcialmente. Eu sou contra essas interpretações casuísticas. Acho que casuísmo para o judiciário é terrível. Mas nós não vivemos de casuísmo. O que nós vivemos no Brasil é um protagonismo necessário. Sobre o protagonismo. Só um minuto. Esse tema vai gerar já outra polêmica aqui. Eu estou entendendo. Eu tinha feito uma pergunta sobre se a interpretação era política. Ele está falando do protagonismo. Já está entrando para o campo político também. Mas depois do intervalo, que a gente vai para o último bloco. Tá bom? Voltamos já. Tribuna Livre é isso. Debate livre.